Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus. Amém? Abram em Mateus capítulo 7, por favor. Mateus 7. Digam glória a Deus. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, mais uma vez, que a graça do Teu Espírito possa transformar a nossa imagem. Sejamos, sim, meu Deus, um novo nascimento, um milagre. O milagre da influência da mensagem do Evangelho. A palavra do Senhor, ela seja o espelho para a correção das nossas almas. A nossa vida se torne valiosa. Realmente nós tenhamos valor, porque o Espírito Santo se move em cada um de nós. O Espírito Santo ensinando o caráter, a natureza de Deus. A natureza de Deus seja enxertada em nós pela influência do Evangelho de Jesus Cristo. E essa palavra, Mateus 7, meu Pai, é uma palavra do Senhor Jesus, é uma palavra que vai santificar a igreja, é uma palavra que vai, meu Pai, edificar o nosso caráter. Essa palavra, ela vai identificar um defeito de personalidade que será corrigido nessa noite. Digam glória a Deus. Em nome de Jesus, digam amém. Irmãos, pare e pense, avalie o seu coração, que é o que nós temos que fazer sempre. Como que está o nosso coração diante de Deus? Amém? Será que o nosso coração, dele pode proceder coisas boas? Ou ainda existem coisas ruins? Porque Jesus, ele disse assim: do coração do homem procedem os maus desígnios. Glória a Deus. O que Jesus quer dizer, pastor? Do coração do homem procedem as más intenções. Mas quando você é influenciado pelo Espírito Santo, quando você é influenciado pela mensagem da Bíblia, presta atenção, não é um movimento religioso, eu estou falando da Bíblia, não é emoção de culto, eu estou falando da Bíblia. Quando você é influenciado pela Bíblia, pela palavra de Deus, você é transformado. Amém? Você é transformado, o seu caráter começa a ser transformado por Deus, a sua personalidade começa a melhorar. Porque o Senhor presta atenção aqui por favor, o Senhor vai identificando os seus defeitos pela palavra. Deus, ele vai mostrando, o Espírito Santo, ele vai te convencendo dos seus pecados, ele vai te convencendo dos seus erros, aqueles erros que estavam te levando para o buraco, ou que iriam te levar para o buraco. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Quem erra, sofre. Sim ou não? Quem erra, sofre. Quem escolhe errado, sofre. Quem escolhe a companhia errada, sofre. Quem não age corretamente no casamento, sofre.
E isso é decorrência de quê, pastor? Esse comportamento de casamento, de relacionamento, está ordenado por quem? Está ordenado por Deus pela palavra. Você pode ser uma pessoa com uma vida excelente. Presta atenção no que o pastor está falando. Você pode ser uma pessoa com uma vida excelente se você seguir a palavra de quem? A palavra de Deus. Eu digo aqui que a vida de vocês melhora 100% se vocês confiarem na palavra de Deus. Se vocês confiarem em Deus, vocês vão confiar em vocês. Se vocês confiarem na palavra de Deus, vocês vão ter estrutura. Amém? O coração de vocês vai ser um coração puro. O coração de vocês vai ser um coração inspirado pelo Senhor. Ao invés de terem maus desígnios, como disse Jesus, vocês vão ter boas intenções no coração. E com boas intenções no coração, a vida de vocês vai ser uma vida de sucesso. Amém? E é justamente por dessa honestidade que eu quero falar hoje. A honestidade de vocês diante de Deus em primeiro lugar, para que vocês possam exercitar essa honestidade na vida de vocês, no trabalho, no casamento, no relacionamento com as pessoas, nas amizades, mas que vocês sejam honestos primeiro com quem? Com Deus. Para que vocês tenham a moral, vocês tenham o procedimento correto, que se chama ética. Amém? Vocês vão ser pessoas importantes na sociedade, sabe por quê? Porque as pessoas vão gostar de vocês. Vocês vão ser bem-quistos. Por quê, pastor? Porque tem caráter. Sabe quem é a pessoa querida? É a pessoa honesta. Ninguém dá valor a safado, não. Mas os honestos sobressaem. Amém? Os honestos sobressaem. O que a Bíblia faz, pastor? Forma homens e mulheres honestos. O que a Bíblia faz? Corrige os nossos defeitos. Qual é a influência que a palavra de Deus tem na vida de um cristão? Correção. A palavra de Deus é um espelho, igreja. Ela é um espelho. Nós vamos saber agir nos momentos difíceis da nossa vida. Nós vamos confiar em Deus sempre. Por quê, pastor? Porque nós temos fidelidade ao nosso Deus. Porque nós nos convertemos ao nosso Deus. Digam amém. E isso vai fazer o quê, pastor? Vai formar um novo coração. A palavra de Deus forma um novo coração. Não é mais aquele coração carnal, mas é um coração espiritual. Eu falei aqui um termo e vou repetir novamente no culto atrás ou em 2 cultos para trás. Eu disse que você não vai viver mais de sentimento, mas você vai viver de princípios. O que é o princípio? É o que está estabelecido na palavra de quem? De Deus. É aquilo que Jesus manda você fazer. É aquilo que Jesus manda você ser. E ele disse que o amor a ele está diretamente ligado à obediência aos princípios dele. Ele disse que se nós o amamos, não vai ser um sentimento, mas vai ser por obediência à palavra. Ele disse, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus o quê? Então não adianta dizer que ama Jesus na desobediência. Relacionamento para Jesus não é sentimental, mas é por cumprimento da palavra. É o que forma o caráter reto. E isso é muito precioso aos olhos de Deus. O que é precioso aos olhos de Deus? Uma pessoa justa, uma pessoa honesta. E quando você é honesto com Deus, você vê o agir de Deus. Digam amém. Eu profetizo que vocês vejam o agir de Deus. Eu profetizo que vocês vejam a palavra de Deus se cumprir na vida de vocês. Mas primeiro, alinhem o coração de vocês à promessa. Alinhem o coração de vocês em sintonia com a promessa. Porque a Bíblia é uma promessa que se cumpre a partir do momento que nós estamos de acordo com a promessa. E a honestidade é um tesouro, irmãos. E nós temos que guardar isso no nosso coração.
Amém? Nós temos que ter esse bom tesouro. Nós temos que ter esse bom tesouro no nosso coração. O nosso coração tem que fluir coisas boas. Comece eliminando as coisas que atrapalham sua vida. Hábitos externos que te deixam um pouco fora do contexto de Deus. Para depois você começar a mexer com o profundo do seu coração. Começa vendo a sua maneira de se comportar, o seu palavreado, as mulheres, o tipo de roupa que usam. Começa a ser uma pessoa decente, uma pessoa que tenha decoro, que tenha vergonha, porque isso, a palavra de Deus, ela provoca em nós. E quando ela começa a tocar no profundo, ela começa a mudar o nosso coração também, que é o principal. Mas a influência por fora já mostra um sinal de disposição, de vontade, de querer fazer a vontade de Deus, apesar de que a aparência, ela não influencia muito, porque a própria Bíblia fala que Deus, ele vê o quê? Ele vê o quê? O coração. Mas eu começo mostrando a minha decência, através das mudanças de hábitos, através da correção de comportamento, através da correção da roupa. Amém? Glória a Deus. Pastor, fulano parou com aquele jeito de malandro, como a gente vê a juventude hoje, se comportando e acha bonito. Jeito de malandro, a calça arreada, com a cueca aparecendo pela metade, andando todo cheio de ginga. Aí você fala, pastor, mas o que é isso? É isso que atrai o quê? Atrai problema. Você tem que ter postura. Você tem que ter postura, você tem que se mostrar uma pessoa realmente iluminada. Eu volto a repetir, não é a questão do externalismo, mas é um padrão mundano que te condena. Muitas vezes a forma como você se veste te identifica como um mau caráter. Talvez você nem seja, mas você está provocando esse tipo de julgamento pelo tipo de roupa, pela maneira como você se comporta, com gírias. Amém? Facebook. Lá na Penha eu conheci um jovem porque ele fez um símbolozinho assim, ó, e morreu. Por quê, pastor? Que ele fez assim, terceiro. Ele quis dizer o quê? Que ele era terceiro. Aí o quarto matou ele. Vocês estão entendendo, amém? Não, pastor, é partidarismo por causa de... Por quê, pastor? Por causa do tipo de linguagem. Quando a gente está na presença de Deus, nós começamos a ser corrigidos. Diga glória a Deus. Você começa a ser corrigido. Deus, ele começa a te corrigir. Por quê? Porque você vai ficar excelente. A sua vida vai ser uma vida excelente, porque ela está semelhante à vida de quem? De Jesus. Jesus é o espelho da igreja, sim ou não? A igreja foi chamada para ser a imagem e semelhança de quem? De Jesus. E hoje, pastor, qual é o propósito de Deus? Formar pessoas, transformar pessoas em pessoas honestas, em pessoas justas. O que a Bíblia diz que a fé faz, ela justifica. O que é justificar? Tornar justo, irmão. Tornar um homem inocente aos olhos da sociedade, aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Uma pessoa que não vai ser julgada, por quê? Porque não há julgamento, porque não há condenação para uma pessoa que está em Cristo Jesus. Isso está escrito no Evangelho. E isso é o que, pastor? É uma questão de reforma de caráter. O caráter excelente, o valor do ser humano está em quê? No seu caráter. Se o caráter dele for bom,
ele é uma pessoa excelente. As pessoas vão dizer, aquele jovem é excelente, aquela jovem é excelente, essa mulher é uma pessoa honesta, esse homem é uma pessoa direita. Isso valoriza você diante da sociedade, porque você está certo com quem? Porque você está certo com Deus. Sabe por que as pessoas estão vendo a excelência em você? Porque você está agindo corretamente com Deus. Sabe por que as pessoas estão vendo o brilho em você? Porque Deus está te dando esse brilho, porque Ele está se agradando do seu comportamento. Diga glória a Deus. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer para você viver por princípios e não por sentimento. Deus quer que você viva pelos princípios dEle, porque Ele sabe o que fazer. Jesus sabe o que fazer. Você não sabe, mas Jesus sabe. A igreja precisa de direção. Não adianta você querer andar por você, não adianta você querer andar pelo seu coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, a Bíblia diz que nós somos filhos da desobediência, a Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne, e ele diz que é preciso nascer de novo. Então não adianta querer ser bom, se você primeiro não passar pela comunhão com Jesus Cristo, se você não passar pelo batismo do Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ele vai te transformar. O batismo com o Espírito Santo, ele é decorrente de quê? Da confissão de Cristo como seu Salvador. Da confissão de Cristo, principalmente como seu Senhor, porque você vai fazer o que Ele quer. Senhor da sua vida, porque você vai obedecê-lo. Diga glória a Deus. Você vai obedecer a Jesus Cristo, então Ele é o Senhor da sua vida. Digam amém. E Ele vai te dar esse caráter excelente. Ele vai te fazer um homem de verdade, uma mulher de verdade. Davi disse a Salomão, seja homem. Seja homem. Que seu coração seja o coração segundo o coração de Deus. Ser homem é ser segundo o coração de Deus. Ser mulher é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Digam amém. E vale a pena, igreja, ser fiel. Por que vale a pena ser fiel, pastor? Porque isso faz com que a sua construção, ela dure e seja valiosa. A sua vida vai durar e ela vai ser valiosa. Por quê? Por causa da sua estrutura espiritual em Cristo Jesus. Por causa da sua sensibilidade pela direção de Deus, a sua sensibilidade pela palavra de Deus. Ou seja, a vontade do Senhor influencia em você, porque você se entregou ao Senhor Jesus como seu Senhor, de fato, de verdade. Amém? Você vai lutar contra como se você fosse nadar contra a correnteza com uma sociedade corrompida. Jesus disse que essa geração, ele chamou essa geração de quê? Incrédula e o quê? Incrédula e perversa. Ó geração incrédula e perversa. É a geração que Jesus achou e encontrou no mundo. Por isso que nós temos que nos converter. Nós temos que sair desse grupo, nós temos que sair desse mundo incrédulo e perverso, influenciado por Satanás, e nos voltarmos a Cristo, porque antes nós estávamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. E o pecado é o que, pastor? O pecado é o que desabona o seu caráter. Desabona o seu caráter, macula o seu caráter, a sua personalidade, ela é distorcida pelo pecado, pelo pensamento errado, pelo erro. Digam glória a Deus. E é isso que precisa ser corrigido pela influência de quê? Da palavra de Deus. O nosso coração, igreja, é o nosso centro. O nosso coração é o que representa a nossa personalidade. O nosso coração representa o nosso caráter, a nossa natureza. Amém? Isso diz quem somos. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele olha o quê? Ele olha o coração. E se o coração for bom, Ele dará bons o quê?
bons frutos. Amém? Ele dará bons frutos. Pastor, será que o meu coração está produzindo bom fruto? Eu te digo, produzirá sim um bom fruto, se Jesus for o Senhor do seu coração. Por isso que eu falo, entreguem a vida a Cristo. Entreguem a vida a Cristo em relação a tudo. Coloque Ele no centro de sustentação do seu coração, da sua fonte de vida, pensamento, sentimento e vontade. De todas as coisas, Provérbios diz, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quais são as fontes da vida? Pensamento, sentimento e o quê? Essas três coisas têm que estar de acordo com quem? De acordo com Deus. Ah, pastor, meu sentimento é humano, mas ele pode estar te consumindo. Essa emoção não é de Deus, então ela está te consumindo. Cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração, porque ele é fonte de vida. E ele é fonte de vida a partir do momento que ele é entregue a Deus. Ele é fonte de vida quando ele é colocado nessa base sólida, nesse fundamento que é Jesus Cristo. Digam amém. Jesus seja o Senhor. São as pessoas que vão a Cristo, olhe para mim. São as pessoas que ouvem a palavra de Jesus, são as pessoas que observam a palavra de Jesus, amém? E ele disse assim, as pessoas que vêm a mim, as pessoas que ouvem a minha palavra, as pessoas que observam a minha palavra, minha filha, eles são como o homem que construiu uma casa sobre a rocha. Cavou, aprofundou e colocou os alicerces sobre essa rocha. E pode vir qualquer adversidade, que essa casa, ela não vai cair. Diga glória a Deus. Ele cavou, ele abriu bem fundo, ele pôs os alicerces sobre a rocha, e veio enchente, bateu chuva, e bateu vento, e essa casa permaneceu de pé. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o caráter dessa pessoa estava de acordo com o caráter de Deus. Porque essa pessoa andava dentro de quê? Da palavra. Essa pessoa não pensava pela filosofia humana. Essa pessoa não pensava de uma forma carnal, como um ser humano, mas era uma pessoa que se converteu a Cristo. É uma pessoa que tem a doutrina de Cristo como direção de vida, como base de ação, como base de comportamento. Digam glória a Deus. Tem muita gente que adota princípios de várias religiões. Ah, pastor, eu sou budista, eu não como carne. O que é isso? Princípio daquela religião. Mas eu estou falando da religião que tem por base o nome de quem? O nome de Jesus. Eu estou falando da doutrina de Jesus Cristo. E quem ouve a palavra de Jesus, quem observa a palavra de Jesus, é uma pessoa forte. É uma pessoa estruturada emocionalmente. As emoções produzidas nesse coração são emoções positivas e não negativas. Eu digo que existe emoção, existe. Mas a emoção só serve a boa. Emoção fraca, não. Emoção fraca não é de Deus. Emoção que provoca depressão. Emoção que baixa a estima. Emoção que entristece profundamente. Isso não é de Deus. Você precisa corrigir o seu caráter. Você precisa se estruturar mais pela palavra de Deus. Tem um ponto fraco na sua vida que precisa ser corrigido. Amém? Mas o que acontece hoje, pastor? As pessoas hoje, elas não estão preocupadas com o caráter. E muitas vezes, igreja, nós até celebramos essas pessoas que são mau caráteres. Eu dei o exemplo lá na outra igreja de Lula. Por que Lula é tão celebrado? Se ele estivesse fora da cadeia, possivelmente ele ganharia a eleição. Sabe por que isso? Porque a cultura ignora o mau caráter. O mau caratismo se tornou uma coisa aceita na cultura do mundo.
Somente a igreja hoje, somente a palavra de Deus que combate o mau caratismo. Apesar de terem muitas pessoas de mau caráter dentro da igreja. Mas isso é o que, pastor? Hipocrisia. Isso é o que? Religião, porque não deixam a palavra de Deus transformar os seus o quê? Não deixam a palavra de Deus transformar os seus corações. Por isso que eu falei hoje, se Deus avaliar o seu coração, Ele vai aprovar. Se Deus avaliar o seu coração, Ele vai achar graça. Amém, igreja? As pessoas não confrontam os problemas de personalidade que têm. E o que acontece? Qual é a consequência quando você não confronta um ponto fraco seu? Sua vida vai ruir. Sua vida vai de mal a pior, vai dar errado o trabalho, vai dar errado o casamento, vão dar errado os seus negócios, a sua família, os seus relacionamentos, porque você não tem base sólida. Você é uma pessoa desestruturada. Vocês estão entendendo, amém? Pastor, por causa de um erro grave, por causa de um ponto fraco que eu tenho e não quis corrigir, eu estou pagando o preço. E é isso que está acontecendo com muita gente. Muita gente já perdeu a vida por causa de erro grave. Muita gente já perdeu mulher, perdeu emprego, por falta de quê? De conduta, por falta de personalidade, por falta de atitude. Glória a Deus. E é isso que nós temos que ver hoje. Espera aí, como é que está a minha base? Será que a minha base, que é o meu caráter, a minha personalidade, ela me dá segurança? Será que eu estou fundamentado em Cristo? Será que eu estou sobre essa rocha? Diga glória a Deus. Mas talvez você ache graça do seu defeito. Eu sou assim mesmo. Eu puxei a papai. Eu puxei a mamãe. Mas seu pai tinha um defeito, seu pai tinha um ponto de mau caráter, seu pai tinha um defeito de personalidade, sua mãe também tinha um problema, e você está seguindo o mesmo erro. Pastor, mas é minha mãe. Mas você hoje é cristão, você hoje tem que rever os conceitos e valores que você recebeu do seu pai, se eles são contrários à palavra de Deus. Amém? Se os conceitos são contrários à palavra de Deus, tem que mudar. Ah, papai era mulherengo, eu também sou, porque eu puxei a papai. Aí isso todo mundo bate palma, é machão, igual o pai dele. Mas aí a mulher já foi, já perdeu tudo, já está no segundo casamento, no terceiro casamento, no quarto casamento. Aonde que isso vai parar? Essa brincadeira com a vida vai parar aonde? Eu pergunto, quando que vai assumir responsabilidade? Quando que vai ser sério? Quando que vai deixar de ser leviano? Irresponsável. Já está perdendo tudo e está achando graça? Está batendo palma? Está rindo? Prejuízo para tudo que é lado, desempregado, família destruída, drogas, bebida, prostituição. Eu pergunto, vai até onde? Vai até desgraçar tudo? Porque você está sem base, sua vida vai ruir, sua vida vai entrar em colapso, porque você está fraco, você vai à falência. Essa queda só pode ser evitada se você se corrigir. Diga glória a Deus. Pastor, eu vou me corrigir, eu vou procurar ver onde estão os meus pontos fracos e vou eliminar, porque os pontos fracos são a causa da minha derrota, da minha desqualificação. Digam glória a Deus. Você pode ser uma pessoa vencedora, você pode até ter levado alguma vantagem, mas o seu ponto fraco vai te destruir. Se você não tratar dele, vai chegar uma hora que ele vai o quê? Vai te destruir. Irmãos, sabe qual é o nosso problema? Nós somos orgulhosos de forma negativa. Nós somos orgulhosos. Nós não admitimos reconhecer as nossas fraquezas. Somos teimosos. Eu chamo essa igreja hoje para reconhecer cada um de vocês as suas fraquezas. Cada um de vocês se examine. Pastor, meu problema, minha fraqueza é sentimental. Minha fraqueza de personalidade é na área sentimental. A minha é na área
material, financeira, porque eu gasto muito, eu sou uma pessoa descontrolada com dinheiro. A minha, pastor, a outra, pastor, o meu é a bebida. Veja qual é o seu ponto, o quê? Seu ponto o quê? Veja qual é o seu ponto fraco. Amém? Veja qual é o seu ponto fraco. Reconheça o seu erro. Reconheça os seus erros para que você possa corrigir e você não seja desqualificado e você não seja derrotado na sua vida. Amém? O vencedor é aquele que elimina os seus pontos. Não é o que é forte em algum ponto, mas é o que elimina o ponto fraco. Guarde isso para vocês. Quem está vencendo, quem está corrigindo as brechas, quem está fechando as brechas. Por que que o diabo não conseguiu atingir Jó quando ele quis? Porque Jó era blindado. O caráter de Jó era tão forte que o diabo não podia tocar na vida dele, porque não tinha brecha na vida de Jó. Digam glória a Deus. Não tinha brecha. Quando ele questionou, silêncio por favor, quando ele foi questionado, o diabo foi questionado sobre Jó, Deus falou assim: meu servo Jó, você tem visto ele? Aí o diabo, eu vi. Aí Deus falou: viu como é que ele é fiel? Você foi lá tentar ele e não conseguiu, né? Viu como ele é justo? Viu como ele foge da aparência do mal? Aí o diabo falou assim: tudo fingimento. O diabo vai, macula o caráter de Jó. Tudo fingimento. Se o Senhor tocar no patrimônio dele, ele vai tocar naqueles filhos dele, ele vai te negar. Aí Deus falou: você acha? Então pode ir lá. Toca nos filhos dele, toca nos bens dele, só não mexe na vida dele nem na saúde dele. O diabo foi lá e destruiu a família de Jó, os filhos de Jó, só não destruiu a mulher, destruiu os bens de Jó, e a palavra de Deus diz que Jó rasgou as vestes, raspou a cabeça, mas Jó adorou a quem? Continuou adorando a Deus. Por quê, pastor? Por causa do caráter. Quando uma pessoa firma o caráter dela em Deus, pode acontecer o que for, ela nunca vai desconfiar do Senhor. Ela nunca vai abrir mão do Senhor, ela nunca vai abrir mão da confiança em Deus. É por isso que eu disse a vocês, quando vocês confiam em Deus, vocês vão confiar em vocês. Você só não confia em você, porque você não confia em quem? Porque você não confia em Deus. Você só é uma pessoa desestruturada a nível espiritual, porque você não confia em Deus. Você só não está vendo o agir de Deus, porque você não confia em Deus, porque o seu relacionamento com Deus tem brecha. Diga glória a Deus. Então isso causa o quê, pastor? Uma instabilidade espiritual. E eu digo que essa propensão, alguns têm mais e outros têm menos. Mas sempre que há uma distorção de comportamento diante de Deus, contrário à palavra de Deus, que eu quero dizer contrário à palavra de Deus, não é legalismo, eu estou falando do evangelho, digam amém. Eu estou falando ser o que Deus quer que eu seja. Quando ele fala perdoa, eu vou perdoar. Quando ele fala não temas, eu não vou temer. Quando ele fala fique firme, eu vou ficar firme. Mas se na hora que ele fala perdoa, eu digo eu não perdoo porque essa pessoa não merece. Mas quem fala perdoa é o dono de quê? Da ver? Aí eu pergunto, como que se contraria a verdade? Por que que o senhor fala tanto na Bíblia, pastor? Porque a Bíblia é o quê? A ver? É verdade. Se eu estou na verdade, eu estou protegido. Se eu estou na verdade, eu sou espiritual. E aquele que é espiritual não tem julgamento para ele. Você não tem como julgar uma pessoa que é espiritual. Você vai olhar nela, você não vai ver defeito. O único que sabe do defeito dessa pessoa vai ser quem? Vai ser Deus, porque essa pessoa é excelente. Você não vai falar de uma pessoa espiritual, porque não fala dele não. Fulano tem um conceito muito grande aqui dentro, você não fala dele não. Tem pessoas que você não pode falar dela. Por quê, pastor? Porque essa pessoa não dá brecha. Essa pessoa, as ações dela
mostram que ela é uma pessoa de um ótimo caráter. As ações dela mostram honestidade, mostram temperança, um comportamento excelente. Essas pessoas são queridas nos meios que elas frequentam. Como que você vai falar mal de uma pessoa dessa? Porque ela é espiritual. Por que isso, pastor? Porque ela é espiritual. E a Bíblia diz que os espirituais não são julgados por ninguém. Porque não encontram defeitos. Porque aquela pessoa já criou uma atmosfera, ela já criou uma influência onde ela vive, onde ela coloca os pés. Todo mundo sabe da conduta daquela pessoa. Poxa, é um comerciante honesto. Os vendedores chegam no seu comércio e dizem assim: não, esse aqui paga. Quem é cliente seu? Fulano, é gente muito boa. É assim que você ouve. Agora, quando você não é fulano, eu não quero falar não, mas cuidado com ele. Hein? Por quê? Está me devendo. Está me devendo. Vocês estão entendendo, amém? Mau caráter, caloteiro. Glória a Deus. Mas quando a pessoa tem boa fama, isso também traz resultado. Pastor, mas se eu for honesto, as pessoas vão me perseguir. Sim, tem um preço a pagar pela honestidade, sim. Tem um preço para construir a honestidade. Realmente você vai enfrentar rejeição, você vai enfrentar períodos difíceis, você vai enfrentar ameaças. Amém? Tem lugar que se você falar a verdade, a pessoa vai dizer, ou você entra na nossa, ou então você sai fora. Aí você escolhe. Amém? Ou você enfrenta para fazer o seu caráter fluir, ou você recua como um covarde. Amém? Ou você diz assim, não, eu não vou entrar nessa, porque senão eu não sou caguete, né? Porque como a gente vê aí nos meios de trabalho, o colega está roubando, está fazendo porcaria, e você está vendo, mas você não faz, mas não tem coragem de falar. Se torna igual, porque viu e não falou o quê? Vai sofrer as consequências também. Na hora que passar o barco da demissão, você vai junto. Por quê? Por que eu estou sendo injustiçado? Eu não falo, porque você não falou nada, você sabia de tudo, estava no meio. Então, irmãos, eu estou dizendo, se posicionem. Amém? Se posicionem sempre do lado certo, porque isso é agradável a Deus, isso é agradável aos olhos do Senhor. O caráter reto, a Bíblia diz que é muito precioso aos olhos do Senhor. O fiel é precioso aos olhos do Senhor e vai receber a recompensa. Diga glória a Deus. Pastor, eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Então corrija os seus pontos fracos. Corrija os seus pontos fracos, reconheça o seu defeito, admita o seu erro e o mais rápido possível, corrija. Não seja enganoso. Salomão disse assim, balança enganosa é abominável aos olhos de Deus. Uma pessoa que tem um defeito oculto, uma pessoa que não reconhece o seu defeito, uma pessoa que não assume os seus erros, oculta os seus erros e ainda culpam os outros. Tem gente que ainda transmite, não, pastor, deu errado na minha vida por causa de fulano. Não, o problema é seu. Diga glória a Deus. O problema é seu. Não deem as costas para os problemas. Não diga assim, errar é humano. Por isso que você nunca vai vencer. Porque tudo você quer justificar. Errar é humano. Se corrijam, irmãos. Vejam onde estão os seus defeitos. Vejam onde estão os seus defeitos. Pastor, eu quero corrigir os meus defeitos. Eu quero corrigir os meus pontos fracos. Eu quero ver onde estão as minhas falhas. Eu quero confrontar e vencer essa falha em nome de quem? Em nome de Jesus. Você tem que se construir. Você tem que construir a sua personalidade. Você tem que construir um caráter positivo, irmão, honesto. Diga glória a Deus. Não é falar dos outros. Nós estamos acostumados, fulano, você tá errado. Eu estou vendo, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, examine a sua própria vida. Glória a Deus. Você.
você seja honesto. Seja honesto com você mesmo. É o que Deus está querendo falar aqui nessa noite. Que cada um aqui seja honesto consigo mesmo. Pastor, eu vou examinar minha vida e vou ver o que tem de errado. Eu vou identificar isso tudo pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela mostra o que está errado em mim. E Jesus Cristo disse isso. Veja aí no capítulo 7, Mateus. Mateus 7, 1. Mateus 7, 3. Olha só, vamos no 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu o quê? E não vês a trave que está no teu olho? Olhe para mim, igreja. Você vê um cisco no olho de uma pessoa. Jesus está falando aqui de defeito. Você julga um comportamento errado de uma pessoa. Mas primeiro você tem que ver o que é a sua condição. Diga glória a Deus. Você tem que ver a sua posição. Por isso que a palavra está dizendo aqui, olha, porque reparas tu no argueiro, quer dizer cisco, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Glória a Deus. A sua personalidade. Olhe para a sua personalidade. Olhe para a sua identidade diante de Deus e diante das pessoas. Veja o seu comportamento. Examine a sua própria vida. Identifique o seu erro. Tire a trave dos seus olhos. Porque você tem que olhar o seu erro. Aí ele diz assim: ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Ou seja, como que você vai criticar alguém se você tem um erro maior do que essa pessoa? Olhe para cá, por favor. Como que você vai poder criticar alguém se você é desonesto? Como que você vai poder ajudar alguém se você é desonesto? Quem está entendendo, diga amém. Pastor, como que eu sou honesto? Se você age pela verdade. E a verdade que eu me refiro aqui neste culto é a palavra de quem? Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de honestidade diante de quem? Diante de Deus. É diante de Deus. Ao invés de você censurar as pessoas, primeiro você vai ter que cuidar da sua vida. Fulano é isso, fulano é aquilo outro. Você está vendo isso nele? Você é pior. Porque você não vai ajudá-lo, você está criticando. Porque você não vai resolver o problema, você está criando mais problema. Você fofoca, mas não resolve nada. E ainda é pior nos seus comentários do que a própria pessoa que é o motivo do comentário. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que é muito bom não falar da vida dos outros, a não ser para edificar. A não ser com uma luz de Deus, a não ser com uma capacidade espiritual, para você chegar, chamar a pessoa e poder influenciar. Por quê? Porque ela vê o seu brilho. Porque ela vê que você tem moral. Agora, não adianta o rasgado querer falar do remendado. O cagado falar do sujo. Não tem. Vocês estão entendendo? Amém? Pastor, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que primeiro corrigir o meu comportamento. Eu tenho que primeiro ser uma pessoa iluminada. Eu tenho que ser uma pessoa sem julgamento. Eu tenho que procurar ser honesto com Deus, honesto comigo mesmo e honesto com as pessoas. Aí eu vou poder ajudar as pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Aí você vai poder ajudar os outros. Se relacione com Deus. Procure ter esse bom caráter pelo seu relacionamento com Deus de acordo com a palavra. Assim você vai ter um bom relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque você tem autoridade.
Porque você tem uma influência, digam amém. Porque você serve a Deus. Você serve a Deus porque você pratica a palavra de Deus. Vai lá em Mateus 25, 40, para a gente fechar. Mateus 25, 40. Glória a Deus. Olha o que a palavra diz. Esse texto eu vou ler, igreja, para você entender o que o versículo 40 que fecha ele, transmite para nós o grande ensinamento. Olha só, entenda isso aqui de uma vez por todas, que você vai pregar isso para onde você for. Disse assim, olha, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quer dizer, ele fala aqui que Jesus virá e vai separar os honestos dos desonestos. Vamos no 31 para você entender. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes, o quê? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes, o quê? Quem são os bodes? Quem são os bodes? Quem são os bodes? Os bodes são quem? São os desonestos. Os bodes são os pecadores. Os bodes são aqueles que não têm vida com quem? Não vivem de acordo com a palavra de quem? Esses são os bodes. Jesus vai separar os bodes para um lado e as ovelhas para o outro lado. Aí dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Aí ele já falou aqui que Jesus é rei. Vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança, ao resultado da honestidade, a herança do reino de quem? Do reino que vos está preparado desde a fundação da onde? Aí ele diz, por quê? Porque eu tive fome e destes-me de o quê? De comer. Tive sede e deste-me de... Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o quê? Ou seja, igreja, Jesus está dizendo aqui, quando você serviu as pessoas necessitadas, quando você amou o próximo, ou seja, quando você foi o próximo das pessoas, quando você agiu conforme a vontade de Deus, você estava amando o próprio Cristo. Quando você serve as pessoas, quando você faz o melhor para as pessoas, quando você supre as necessidades das pessoas, você está servindo a quem? Por isso que ele falou, vocês estão fazendo a mim mesmo. Você está suprindo a necessidade das pessoas. Você está se relacionando com as pessoas como você se relaciona com Deus. Você está se relacionando com as pessoas conforme Deus mandou. Por isso que ele falou, olha, quando vocês fizerem isso a essas pessoas, vocês estão fazendo a mim. Que sentido? Vocês estão fazendo para mim. Vocês estão me servindo, diga glória a Deus. É isso. A ação mostra quem você o quê? Quem você? A ação mostra quem você é. A árvore boa produz bons, mas a árvore má vai produzir o quê? Maus frutos. Digam glória a Deus. Pastor, então é o tratamento com as pessoas que vai ser o reflexo que há de Deus em nós. Sim. É isso que a palavra está dizendo. É da forma como você trata a sua esposa, é da forma como você trata o seu marido, que vai dizer se você é de Deus ou se você não é de Deus. Se for um tratamento bom, se for um tratamento de amor, como essa expressão toda aqui, nu, recebeu roupa, fome, deu comida, preso, doente, foi visitado. São expressões simples, que não precisam de dinheiro, mas são expressões valiosíssimas em termos de ação espiritual. E isso faz com que você realmente esteja fazendo para o próprio
para o próprio Deus, para honrar o próprio Deus, e certamente você vai receber a recompensa do reino de Deus. Amém? Quem recebeu a palavra, diga amém. Pode fechar a Bíblia.